Começamos mais um Sapiência Produtiva, seu podcast diário que te ajuda a ser mais sapiente e produtivo. Hoje a gente vai mergulhar em alguns trechos bem interessantes do audiolivro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. A fonte é uma gravação que encontramos online e, bom, nossa missão aqui é tentar extrair as ideias principais, sabe? Sobre a mente, o sofrimento e esse poder transformador do momento presente. Ok, vamos lá. A gravação ela começa com uma imagem forte, né? Aquela do mendigo sentado num baú de ouro, sem saber. Sim, é uma metáfora poderosa. Sugere que tem uma riqueza dentro da gente que a gente não acessa, né? Mas o que exatamente, segundo o material, impede isso? O que bloqueia? Olha, o ponto central que o material levanta é a nossa identificação quase que total com a nossa mente, sabe? Aquela vozinha incessante na cabeça. O pensador. E isso, o pensador, que está sempre comentando, julgando, comparando, vivendo lá no passado ou se preocupando com o futuro. Essa identificação constante cria o que o autor chama de ego. Ah, o ego. É um falso sentido de eu, sabe? Que é construído e alimentado pelos pensamentos e por essa noção de tempo psicológico. E isso acaba nos tirando do único tempo que realmente existe, que é o agora. Entendi. E essa voz na cabeça, essa identificação toda, ela tem a ver diretamente com o sofrimento que a gente sente. O áudio fala bastante que muito sofrimento é desnecessário, na verdade. Exatamente, tem tudo a ver. O sofrimento, como está descrito ali nos trechos, ele surge basicamente da resistência ao momento presente. É uma forma de não aceitar aquilo que é, sabe? Resistência. A mente tende a ver o agora ou como um obstáculo ou como um meio para chegar em algum lugar no futuro. Ela não gosta muito do presente, porque ela opera no tempo passado e futuro. Faz sentido. E quando a gente resiste ao que está acontecendo, a gente cria dor. E não só isso, a gente acumula, como se fossem resíduos de dores antigas. O material chama isso de corpo de dor. Corpo de dor, que seria o que exatamente? É tipo um campo de energia, sabe? Feito de emoções negativas antigas que não foram totalmente processadas. Raiva, tristeza, medo. E de tempos em tempos isso se ativa e a gente revive essas emoções. Nossa, pesado. Mas aqui é que fica interessante, eu acho. Se a identificação com a mente e essa resistência causam sofrimento, como é que o material sugere que a gente pode se libertar disso? Fala-se muito em observar o pensador. Como isso funciona, assim, na prática? Então, o que é fascinante é que o primeiro passo parece simples, né? É tomar consciência dessa voz. Só isso. Só observar, não lutar contra. Exatamente. Observar os pensamentos que vêm, as emoções que surgem, mas sem julgar. Como se você fosse uma testemunha neutra, sabe? Uhum. Essa prática, essa presença, ela começa a criar um espaço, uma separação entre a sua consciência, que observa, e a atividade mental que está sendo observada. E o que acontece quando a gente observa? A mágica, digamos assim, é que quando você simplesmente observa um pensamento ou uma emoção, você percebe que você não é aquele pensamento ou aquela emoção. E aí ele perde o poder automático sobre você. Começam a surgir uns espaços de quietude, de mente vazia, que trazem uma paz, sabe? Entendi. Isso então leva para outra ideia que o áudio menciona bastante, que é a entrega ou rendição, né? A palavra em inglês é surrender. Muita gente acha que isso é ser passivo, desistir, mas não parece ser isso, né? Não, de jeito nenhum. É um ponto super importante esse. Entrega nesse contexto não é bem resignação passiva, tipo, não posso fazer nada. Certo. É mais uma aceitação interna, profunda, do momento presente exatamente como ele se apresenta, sem ficar brigando mentalmente ou emocionalmente com ele. É largar a resistência interna ao que é. Mas isso não significa que eu tenho que aceitar uma situação ruim para sempre, né? Não, claro que não. Não significa aceitar passivamente uma situação de vida que você não quer e ficar lá sem fazer nada. Significa aceitar este exato momento, o agora. Porque é só no agora que a gente pode agir. Ah, entendi a diferença. E, a partir dessa aceitação radical do agora, qualquer ação que precise ser feita se torna mais clara, mais poderosa. Porque ela não vem daquela reatividade,
sabe, da faima do medo. Vem de um lugar de mais inteligência, de presença. Tem um exemplo no áudio sobre doença, né? Sim, é um bom exemplo. Aceitar a condição da doença nesse momento, não como uma identidade, tipo, eu sou uma pessoa doente, mas como um fato presente, agora. Isso, paradoxalmente, pode até abrir espaço para a cura, ou, no mínimo, transformar a experiência em algo que te traz mais consciência. Então, resumindo um pouco o que a gente explorou aqui desses trechos, parece que a chave é sempre voltar pro agora, né? Cultivar essa capacidade de observar propriamente sem se perder nela e praticar essa aceitação do momento, como ele é. E exatamente isso. É um convite constante para a gente acordar do que o autor chama de sonho da forma. Essa identificação total com o mundo das coisas, dos pensamentos, das emoções. Acordar. Para reconhecer que existe algo mais profundo em nós, uma conexão com o ser, com a vida, que está por trás de todas as aparências. E essa presença atenta, ela tem o potencial de mudar não só a nossa experiência por dentro, mas também os nossos relacionamentos, o jeito como a gente age no mundo, e isso, claro, levanta uma questão importante para a gente pensar depois. Como seria a nossa vida diária, sabe? Nossos relacionamentos, nosso trabalho, se essa observação consciente da mente, em vez do pensamento compulsivo, fosse o nosso estado mais comum, mais habitual. Como seria isso? Gostou? O link para adquirir o livro físico está na descrição. Curta e comente se gostou. Coloque a sua sugestão para o próximo livro e nos siga ativando o sininho para receber nosso conteúdo e se manter sempre sapiente e produtivo. Sapiência Produtiva, o podcast que te torna mais sapiente e produtivo.